Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal para falar do amor de Deus, da graça de Deus e principalmente compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E não se esquece, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações de Deus aqui no nosso canal. E compartilha esse vídeo com quem estiver precisando ouvir uma palavra do alto, uma palavra de Deus, uma palavra do céu. Como você sabe, todos os vídeos que aqui eu desenvolvo são reflexos, são resultados dos meus devocionais e das minhas meditações com Deus. E o tema de hoje é um tema bem substancial, bem sensível e que infelizmente assola todos, que é o tema da depressão. Seja você crente, não crente, está na igreja, não está na igreja, enfim. A depressão é uma condição que pode alcançar quaisquer pessoas. E de repente você está vendo esse vídeo e você está passando por isso. E é por isso que eu queria compartilhar com você esse tema. Quando a alma se cala, o que Deus faz na nossa depressão? E o tema base aí, o texto base, é o Salmos 42:11. Não importa o que você esteja passando, porque mesmo no silêncio da sua alma, Deus ainda fala. Então, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. E no tocante à depressão, a palavra de Deus tem resposta. E é isso que nós vamos ver agora. Você pode estar passando pelo maior problema neste momento. O teu problema é tão grande que gerou uma depressão. E mesmo que a sua alma esteja silenciosa, Deus quer falar com você. Por isso, pessoal, que nós temos que refletir sobre isso. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que existe uma realidade que ninguém quer admitir. E que realidade é essa? Que todo mundo é passível de ser alcançado pela depressão. Inclusive você que está na igreja. Inclusive você que tem um relacionamento com Deus. Por exemplo, o profeta Elias, ele, lá em 1 Reis 19:4, pediu para morrer debaixo de uma árvore. O bicho estava pegando, a pressão estava tão grande que ele chegou para Deus e falou, em outras palavras, me leva, porque eu não aguento mais. Um homem segundo o coração de Deus, Davi. Salmos 42:11, que é o nosso texto-chave, Davi diz, por que estás abatida, ó minha alma? Então, o que você tem que admitir que é difícil? Olha lá, é real. A depressão é uma experiência humana legítima, não falta de fé. Você pode ter fé, você pode ter um relacionamento íntimo com Deus, muito bacana com Deus, porque mesmo assim você pode ter depressão. Isso não é falta de fé, é condição humana. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você vive num mundo corruptível, num mundo de incertezas, num mundo de problemas. Meu filho e minha filha, condição humana, passou por problema, dificuldade, perdas, você pode ter uma depressão. Então não é falta de fé. Cuidado. Outra verdade que ninguém quer admitir é bíblica. Existem personagens centrais das escrituras que passaram por depressão. Acabei de falar. Profeta Elias. Acabei de falar. Rei Davi. Todos eles passaram por dificuldades. Heróis da fé. Depressão. Então a Bíblia traz respostas, a Bíblia traz condições a respeito disso. E por último, por mais que você esteja passando por depressão, olha lá embaixo, há uma resposta. Deus não abandona quem está no vale da sombra e da escuridão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não é isso que Salmos 23 fala? É isso. Você pode estar com o maior problema, tua depressão pode estar severa. Deus tem uma resposta. Olha o que eu falei. A tua alma pode estar calada, mas mesmo assim, Deus quer falar. Então esse é o primeiro ponto que você precisa entender. E aí, pessoal, olha para cá. O clamor de Salmos 42:11. O que Davi fala? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele que é a salvação do meu semblante e o meu Deus.
Então, ó, o que o salmista sente? Olha ali no seu lado esquerdo. Alma batida e perturbada. Lágrimas dia e noite. Sensação de abandono por Deus. Escárnio dos que o rodeiam. Às vezes você pode estar passando por uma depressão muito grande, você está achando que Deus está longe de você e Deus te deixou. E às vezes pessoas podem estar zombando de você. Mas Deus nunca nos abandona. Às vezes, um processo depressivo é até um processo para você voltar mais forte, aprendizado e muita convicção. Mas você precisa entender que Deus está no processo. Mas Davi, ele estava ali terrível. Ele estava ali cheio de problemas. Talvez você esteja assim. Mas, olha lá. O que o salmista faz? Olha para o seu lado direito. Ele dialoga com a própria alma. Ele está conversando com si mesmo. Ele não esconde a sua dor. Ele clama. Você tem clamado? Ele ancora-se. Ele se firma, né? Na esperança futura, que é Deus. E mesmo assim, ele escolhe louvar, mesmo sem sentir. Às vezes é complicado louvar na dor, na morte, na perda, na pobreza, mas não obstante qualquer coisa, nós temos que louvar. Não importa a dor, louve. Não importa o problema, louve. Mas eu não consigo cantar, louva com a mente, conversa com a alma, clama ao Senhor. Isso é uma estratégia. E aí, gente, se você está no vale, se você está no vale da sombra da morte, se você está passando por depressão, o que Deus faz? Deus, ele age. Deus não é espectador distante da nossa dor. Ele age, mesmo quando não percebemos. Ele fez isso com Elias no deserto. Ele não o repreendeu, mas o alimentou e fez descansar e o tocou. Ele também fez isso com Davi. Ele ouviu o lamento de Davi. E aí, pessoal, olha lá. Deus no nosso vale nos sustenta. Ele nos carrega quando não temos força. Deus no nosso vale nos ouve. Cada oração murmurada no choro da madrugada chega aos ouvidos do Senhor. Deus no nosso vale redireciona, ou seja, ele usa a dor como instrumento de transformação e propósito. Deus no nosso vale restaura. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã vem, o louvor voltará. A história ainda não terminou. É isso. Deus, ele age no nosso vale. Por isso que nós temos que entender que tudo é um processo e que existe um processo de cura. Existe um resultado. Olha lá. A fé não exclui o cuidado. Ela o abraça. Tem que buscar ajuda. Fala com alguém de confiança. Tiago 5,16. Quebra o silêncio. Confessa o teu problema para alguém que realmente é de confiança. Falar desenvolve o processo de cura. 2. Busca ajuda profissional. Psicólogos, psiquiatras são instrumentos de Deus. Cuidar da mente é honrar o templo do Espírito Santo. A nossa mente é a nossa casa. Faz parte do templo do Espírito Santo. 3. Mantenha-se na comunidade. Tenta não se isolar. É complicado. Por exemplo, a igreja é um lugar saudável. Por quê? Porque a igreja é um lugar de acolhimento e cura. Eu sei que é complicado, mas tenta estar com pessoas. Eu sei que é desafiador. Às vezes a pessoa está prostrada, às vezes você está prostrado. Você não vai conseguir levantar. Então clama ao Senhor. 4. Ancore-se na palavra. Ou seja, mesmo sem sentir, o salmista declarou: ainda louvarei a Deus. A fé precede o sentimento. É isso que você tem que fazer. Clama aí ao Senhor. Eu vou ainda te louvar.
E o que dá certeza disso? Que você vai se sustentar diante da depressão, que você ainda vai louvá-lo. A cruz. Olha aí, a cruz é a prova de que Deus não abandona. Isaías 53, 3 fala isso. Ele, Jesus, né, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Jesus conhece o abandono. Lembra lá de Mateus 27, 46. Deus meu, por que me abandonaste? Ele foi, Jesus, até o fundo do poço, mas ele se levantou. Então, se você está no fundo do poço hoje, lembre-se, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus está com você neste domingo, neste momento. O domingo vem depois da sexta-feira. É a ressurreição, né? Então, seja firme. Não esmoreça. Deus está te sustentando. Você ainda louvará. Que Deus te abençoe. Reflita sobre esse vídeo. Manda esse vídeo para quem estiver precisando de ajuda. Força e honra. Avante sempre. E Deus te abençoe.